Oi pessoal, boa noite. Vou aproveitar a sexta-feira, o feriado, para fazer mais uma aula para vocês. Hoje é a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. O texto de ouro, ou texto áureo nosso, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Bem, antes de começar, faço votos de que vocês estejam aproveitando as aulas e que estejam gostando também das aulas. Este assunto é um assunto bastante interessante, porque ele fala sobre a salvação. Está baseado na doutrina da salvação. E este é um assunto muito importante para todos nós, que é a salvação que nós alcançamos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema de hoje vai falar dos gentios, e para falar dos gentios, eu preciso voltar um pouco na história de Israel, para que vocês possam entender melhor sobre o assunto. O que é gentios? Gentios são todos os povos ou todas as pessoas que não são judias, que não faz parte de Israel. Então existia dois povos, os judeus e os gentios. Antes, porém, no início da criação, até o dilúvio, todos eram iguais, era um povo só. Depois do dilúvio, então, começou a haver separação, porque as águas do dilúvio, com as águas do dilúvio, houve separação do continente. E aí, então, com Noé, depois que Noé sai da arca com sua família, ele passa a ser aquele que fez a terra ser habitada através da sua família. E aí passou a existir outros, podemos dizer assim, outros continentes, porque cada um foi, depois lá na Torre de Babel, quando houve a confusão de línguas, no capítulo 11 de Gênesis, então aí cada grupo de pessoas que entendiam a língua, porque todos falavam a língua só até a confusão das línguas, mas com a confusão das línguas, então houve divisão, separação. Um grupo de pessoas entendia a outra e outro grupo não. Então eles se dividiram. Então um foi para um continente, cada um foi para um lado, na verdade cada um foi para o lado, e aí, então começou a repartição das terras. E no capítulo 12 de Gênesis, nós temos a história da chamada de Deus a Abraão. Então, como eu disse, era todo um povo só. Mas Deus chama Abraão, Abraão morava na Mesopotâmia, e Deus chama ele era... o pai dele, na verdade, era artífice, fazia imagens de escultura, e Abraão trabalhava com seu pai. E Abraão já tinha sua fé em Deus, e Deus então chama ele lá no capítulo 12 de Gênesis e fala para ele sair da casa dele, da terra dele, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que Deus haveria de mostrar para ele. E Deus daria para ele aquela terra para a qual Deus o estava enviando. Então Abraão sai com a sua mulher, que era Sara, não tinha filhos na época, e levou com ele um sobrinho. Ele já tinha muito gado, muitas riquezas, e levou com ele tudo o que ele tinha. E começou a peregrinar na terra na chamada terra de Canaã. Aí foi para o Egito, voltou do Egito, houve fome na terra onde ele estava, e por isso ele foi para o Egito, depois voltou do Egito. Então ele ficou peregrinando nessas terras chamadas terra de Canaã, da qual Deus havia prometido que daria para a semente dele, para os seus herdeiros, para os seus descendentes. E isso tudo demorou muitos anos para se concluir. Como eu disse, ele não tinha filhos, veio ter filho já bem de idade. Aos 100 anos de idade nasceu Isaac. Quando ele tinha 100 anos de idade, Isaac nasceu, e Sara tinha 90 anos. Era chamado filho da promessa, porque foi prometido por Deus que daria a ele esse filho, e que desse filho Deus faria com que a sua descendência fosse como as estrelas do céu.
antes de ter Isaac, né, por falta de paciência na espera, Sara, querendo dar um filho a ele, ofereceu a sua serva chamada Agar, e Agar então teve um filho com Abraão, ao qual foi dado o nome de Ismael, que são hoje, né, o pessoal fala, né, os entendidos em Bíblia dizem que os descendentes de Israel são os árabes. E então é por isso que existe essa briga entre árabes e judeus até hoje, porque os árabes são filhos da serva, que é de Agar, e Isaac é o filho da senhora, né, da titular, vamos dizer assim, da qual Deus havia feito a promessa, a qual Deus tinha feito a promessa. Então, nessa caminhada de Abraão, depois, antes ainda de Isaac nascer, né, Deus então faz um concerto com Abraão, né, por ele ter escolhido ele ter obedecido à voz de Deus, deixado a sua casa, deixado a sua família e ter ido para a terra que Deus lhe havia mostrado. Deus foi fazendo concertos com ele, alianças com Abraão. E uma das alianças que Deus fez com Abraão está lá em Gênesis capítulo 17, do verso 9, Gênesis 17, do verso 9 até o verso 14, eu vou ler aqui para nós entendermos bem esta aliança. Deus diz assim para ele, Gênesis 17, 9. Deus diz assim para Abraão: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Qual concerto? Aí Deus fala: este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então aqui Deus faz uma aliança com Abraão, um concerto. Todo macho, toda criança do sexo masculino, nascido, né, da semente de Abraão, ou aquele que comprasse, né, de servos, que fosse comprado por dinheiro, deveria ser circuncidado. E o que é a circuncisão? A circuncisão é uma pequena cirurgia realizada no menino, quando tinha ainda 8 dias de vida, para tirar o prepúcio do seu órgão sexual. É uma pele que cobre a glande do pênis. Então, eles tinham que fazer essa cirurgia, essa pequena cirurgia em toda criança macho que nascesse até o 8º dia. Eles tinham que fazer essa cirurgia. Então, esse era o concerto de Deus com Abraão. E para que isso? Isso era como uma forma de santificação, isso espiritualmente falando. Fisicamente, era uma questão de higiene, como se fosse hoje a cirurgia da fimose, que se realiza em algumas pessoas. Então, esse foi o concerto que Deus fez com ele, isso devia ser obedecido pela semente de Abraão, pelos seus descendentes. E Abraão fez isso imediatamente após Deus ter determinado isso a ele fez isso, e então essa obediência de Abraão a Deus fez com que Deus cumprisse a promessa que fizera a ele de dar a terra de Canaã aos seus descendentes. E isso não foi de um dia para o outro, isso demorou gerações. Abraão morreu e não viu isso,
Isaac morreu e não viu isso, e isso veio acontecer somente com Jacó, que foi o filho de Isaac, o neto de Abraão. Através de José, que era um dos seus filhos, Jacó teve 12 filhos, e José era o filho da mulher amada, que era Raquel, a quem ele amava. E os irmãos de José, com inveja dele, o venderam para o Egito como escravo, e José, lá depois de muitos anos, tornou-se o governador do Egito, e ele teve uma fome em toda a terra. Só no Egito tinha comida, então os irmãos dele desceram ao Egito para comprar comida. Aí tem toda a história de José, que não dá para relatar tudo aqui. Enfim, no final de tudo, José se dá a conhecer a seus irmãos, dizendo que ele era José, e aí manda buscar a sua família que estava em Canaã para morar no Egito, que José iria cuidar deles, daria mantimentos para eles, daria propriedade para eles, onde eles pudessem criar os seus animais, porque eles eram pastores de ovelhas. Então, Israel nasce dentro do Egito, no tempo de José. Foram para o Egito, né, a família de José, a Bíblia diz que 70 almas mais ou menos, ou seja, 70 pessoas entraram no Egito e lá tornaram-se uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Então Israel nasce dentro do Egito, a nação de Israel, embora não tivesse esse nome. E por que Israel? Porque o nome de Jacó, o filho de Isaac, foi mudado por Deus para Israel, porque Jacó uma vez teve uma luta com Deus, porque ele era tido como um enganador, mas aí ele se redimiu, se arrependeu, e nessa encontro que ele teve com Deus, Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Então, por isso que a nação chama-se Israel, em homenagem a esse Jacó, que foi filho de Isaac, neto de Abraão. Então, assim, a história, estou contando isso assim muito rapidamente, porque levaria meses para estudar isso. É só para vocês entenderem. Então, nasce Israel dentro do Egito, e agora esse Israel que nasce dentro do Egito é o povo judeu, escolhido de Deus, porque Deus os escolheu para que levasse o nome de Deus às outras nações, e Deus exigia deles a adoração somente a Ele, ou seja, o monoteísmo. Eles não podiam adorar outros deuses, e todas as outras nações eram politeístas, adoravam vários deuses. E Deus não queria isso, queria que Israel adorasse somente a Ele, e além disso, que levasse o nome de Deus a outras nações, para que o nome de Deus fosse conhecido pelas outras nações. E infelizmente Israel não cumpriu esse mistério dado a eles por Deus. E acabou, por inúmeras vezes, se enredando também a adoração de outros deuses, e isso custou a eles muitas escravidões, muito sofrimento, mas infelizmente é aquilo que nós já temos dito aqui, né? São as escolhas que nós fazemos. Deus nos diz a diretriz que nós temos que seguir, mas nos deixa fazermos as nossas escolhas, e nem sempre, né, ou, aliás, nunca nós fazemos a escolha certa. Quase sempre tomamos as decisões erradas, mas Deus está sempre mostrando para nós o caminho que nós devemos seguir. Então, essa é a diferença do judeu e do gentio. O judeu é o povo de Israel, descendência de Abraão, que tinha este concerto com Deus da circuncisão, e os gentios não tinham este compromisso, mesmo porque eles nem sabiam disso, desse concerto de Deus. E é interessante falar também que alguém que não fosse judeu, né, um gentio, ele poderia se tornar judeu, mas para se tornar judeu ele precisava fazer esses rituais de circuncidar-se, de seguir a lei, guardar a lei dada por Deus a Moisés, e enfim, né, todos os rituais praticados pelo judeu. Então ele poderia, aí no caso, seria a conversão ao judaísmo. E até depois, futuramente, já falando aqui na nossa lição, Paulo teve grande dificuldade quando ele começou a pregar o evangelho por causa disso, porque ele pregava o evangelho pela graça, que nós estudamos na aula passada, né, a salvação pela graça, e alguns judaizantes queriam forçar os gentios a circuncidar-se, a viver a circuncidão, ou seja, a converter-se ao judaísmo. E Paulo não aceitava isso. Paulo pregava que isso não era necessário, que uma vez tendo crido em Cristo, isso era o suficiente, o bastante para alcançar a salvação. Então a circuncisão é isso, né? Essa pequena cirurgia que era
realizada no menino quando nascia, e era um sinal de santificação, espiritualmente falando. Então era um procedimento bem simples que era realizado, mas era obrigado. Todo menino judeu que nascia tinha que passar por essa cirurgia, e essa era a diferenciação entre o judeu e o gentio. E eu também, os judeus, não se não todos, mas grande parte deles se achavam superiores, melhores que os outros, porque eles eram um povo escolhido de Deus e os outros não. Mas, na verdade, eles eram um povo escolhido de Deus para levar Deus às outras nações, e não para se orgulhar disso. E, infelizmente, o que eles faziam era se orgulhar disso e não cumpriram aquilo que Deus havia determinado para eles. Então, a nossa lição ela fala sobre isso, né, o conceito de circuncisão, e fala sobre o significado religioso da circuncisão, que é a santificação. E aí Paulo vem depois, né, depois de toda a história, né, de Jesus ter vindo ao mundo, e Paulo prega que a circuncisão que nós devemos ter não é a circuncisão da carne, como se os judeus faziam. Até ele fala aqui, no versículo 11, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então aqui ele está falando da circuncisão do judeu, que se fazia na carne pela mão dos homens, mas a circuncisão que nós devemos ter é a circuncisão do coração, ou seja, a santificação no coração, a fé nossa em Cristo no coração, a nossa obediência a Deus e a Cristo, a sua palavra. É isso que nós precisamos ter, não a circuncisão física, que para nós não tem muito valor, tem para o judeu, mas não para nós. Mas a circuncisão que se deve ter hoje é a circuncisão no coração, ou seja, esse sentimento de santidade, esse desejo de santidade, esse desejo de obedecer a Deus, de cumprir a ordem de Deus, e assim como esse concerto que Deus fizera com Abraão era para que a sua semente levasse o nome de Deus às outras nações, hoje essa missão foi dada a nós, a igreja. Então nós, igreja de Jesus, temos hoje a missão de levar o nome de Deus e o nome de Jesus às outras nações, a todos os povos. E nós precisamos cumprir isso. O judeu, infelizmente, não cumpriu, e nós, como igreja, devemos cumprir. Fazer tudo o que for possível para levarmos às outras pessoas o conhecimento da verdade, a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta. Não a nossa verdade, mas a verdade de Deus, que é Jesus, pois Ele é a verdade, e nós precisamos levar a outras pessoas esta verdade para que elas também compreendam o mistério da salvação. Então a nossa lição continua dizendo sobre a circuncisão do coração, que eu já falei, que não é na carne, mas no coração, que é uma obra operada pelo Espírito Santo em nossa vida, que faz com que nós nos convertamos a Deus. Lembra a circuncisão de alguém, de um gentio, se ele quisesse se tornar judeu, ou seja, se converter ao judaísmo, ele precisava passar pela circuncisão da carne. Nós, gentios, nos convertemos não ao judaísmo, mas ao cristianismo, através da palavra de Deus, operada em nosso coração e gerou em nós fé, para nós crermos na sua palavra. E ao crermos na sua palavra, nós aceitamos a Cristo, e aí tornamos-nos, não judeus, mas tornamos-nos também a semente de Abraão, pela fé, porque Abraão foi abençoado por Deus pela fé. Aliás, ele foi chamado o amigo de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, por causa da sua fé em Deus, da sua obediência a Deus, ele foi chamado o amigo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, há uma referência sobre isso que diz assim: isso aqui, Josafá, que era um rei da descendência de Davi, orando a Deus, porque ele estava enfrentando algumas dificuldades com outros reis que queriam invadir Jerusalém. Então ele vai orar a Deus e diz assim a Deus: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, qual terra? De Canaã, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Ou seja, então Abraão é conhecido como amigo de Deus por sua fé, pela fé que ele teve em Deus, pela confiança que ele teve em Deus e por sua obediência à palavra de Deus. Então nós também devemos ter esta fé de Abraão, esta confiança de Abraão, de crer em Deus, de obedecer a sua palavra
e de viver a sua palavra. Então, a nossa lição dessa semana, ela vai falar sobre essa diferença do gentio e do judeu, e que, na verdade, depois, com a morte de Jesus, isso foi mudado, mas nós vamos estudar passo a passo. Então, a nossa lição, esse primeiro tópico, ela termina falando sobre a aliança, a circuncisão na nova aliança. Né? Então, o que é isso? É essa questão da desnecessidade do cristão precisar circuncidar-se na carne. E como eu disse, Paulo teve grandes discussões a esse respeito durante o seu ministério apostólico, porque ele pregava a salvação pela graça, que nós já estudamos no vídeo passado, que basta a nossa fé para nós alcançarmos a salvação. E aí algumas seitas do judaísmo queriam forçar os gentios, né, os irmãos gentios, a se circuncidar fisicamente. Então, isso gerou até um concílio em Jerusalém para que fosse resolvida essa questão. E esse concílio foi realizado, está registrado no livro de Atos, no capítulo 15, como o primeiro concílio da igreja. Qual a igreja? Da Igreja de Jesus. Não tem nome. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, foi feito esse primeiro concílio em Jerusalém, em função disso. Por quê? Porque Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, ou da salvação pela fé, e outros queriam impor que os gentios tornassem-se judeus ou circuncidassem na carne para que pudesse ser aceito no judaísmo ou no cristianismo, e Paulo não aceitava isso. Então, essa questão da circuncisão na nova aliança é essa questão da circuncisão no coração e não na carne. Então, foi decidido lá nesse concílio em Jerusalém as coisas que deveriam ser cobradas ou exigidas, né, se assim podemos dizer, daqueles que se convertiam ao cristianismo. E está lá em Atos 15, depois vocês deem uma olhada lá no livro de Atos, capítulo 15, e vocês verão com mais tranquilidade, com mais sobriedade, sobre essa decisão que fora tomada pela igreja no primeiro século da nossa era. Então, hoje eu encerro e, posteriormente, continuarei a nossa aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.